Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, trazendo para vocês todos os detalhes, todas as notícias aí de tudo que acontece no dia a dia do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos trazer todos os detalhes aí, primeiro, sobre o sorteio da Copa do Brasil, que já tem data marcada e, inclusive, já temos datas aí para as quartas de final da competição. Vamos falar também da preparação do Vasco aí para o próximo jogo, partida contra o Criciúma nesse domingo fora de casa, e também vamos falar sobre outros assuntos aí muito importantes, né? Principalmente aí em relação ao mercado da bola, né? O Vasco ontem conseguiu a saída de mais um jogador, né? Mais um negócio fechado aí pelo Marcelo Santana e pelo Pedrinho. O Vasco ainda pretende se desfazer de mais 3 atletas do atual elenco. A gente vai trazer novidades importantes aí, principalmente sobre 2 desses jogadores, e vamos falar também de contratações, né? Porque agora, com a barca praticamente aí toda saindo do Vasco, o Vasco precisa apresentar jogador. O Vasco precisa trazer aí pelo menos 2 contratações. O ideal é que trouxesse 3, e a gente vai falar aí como estão as situações de Maurício Lemos, zagueiro do Galo, Yuri César, atacante do Al-Ahly, e centroavante que o Vasco também pretende trazer para ser o reserva de Pablo Verrete. Mas antes da gente começar o vídeo, quero convidar você, vascaíno, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever. Lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica naquele botão, vem fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube, e peço, troca aí a sua colaboração, deixando aquele like, né? Deixando aquele joinha, aquela curtida lá embaixo do vídeo, né? Lembrando que se você não deixar o like, primeiro que o YouTube não vai recomendar os nossos vídeos para você, né? Todo dia que o vídeo for ao ar. E segundo, o YouTube vai achar que o nosso vídeo não é um vídeo bom e não vai mandar para outros vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. Então aquele famoso ditado: vascaíno ajuda vascaíno. Então eu trazendo as notícias e vocês dando aquela moral, deixando aquele joinha e compartilhando o vídeo aí com a rapaziada. E antes da gente começar o vídeo, vou deixar aquele recadão da Betwinner, né? Betwinner, que é parceira antiga aqui no canal, muitos de vocês já conhecem, já são cadastrados, mas quem ainda não é cadastrado na Betwinner e quer ganhar, ó, uma camisa igualzinho dessa daqui que eu tô usando, a Betwinner hoje à noite vai estar sorteando 3 camisas pretas de jogo do Vasco e mais 3 camisas brancas de jogo do Vasco para você que se cadastrar por lá e fizer um depósito de pelo menos R$5 no link que está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Então não perca tempo, corre lá, faça o seu cadastro. Se você já é cadastrado, para você participar do sorteio é só você fazer um depósito de pelo menos R$5 que você pode estar levando essa camisa para casa, e tem mais, tá? Também garantir aí 130% de bônus lá no seu primeiro depósito para você fazer a sua fezinha, né? Fazer a sua aposta aí nos jogos do Vascão, beleza? Então bora dar início ao vídeo falando de Copa do Brasil, porque segunda-feira que vem a gente já terá aí o sorteio, né, acontecendo das quartas de final da competição. E além do sorteio na segunda-feira, já temos aí datas estipuladas aí para os jogos acontecerem das semifinais aí da Copa do Brasil, né? Parece que os jogos serão agora no meio da próxima semana aí, né, entre 27 e 29 de agosto, e o jogo da volta entre o dia 11 e 13 de setembro. Então o Vasco aí vai saber o adversário e vai saber também se joga a primeira partida fora ou se vai definir aí a classificação jogando em São Januário. Tô muito curioso, tô muito aí realmente animado, né, para essa reta final de Copa do Brasil, um torneio de tiro curto. O Vasco aí, se ganhar mais 8 jogos, é o campeão e tá na Libertadores das Américas do ano que vem. Mas agora vamos focar em Campeonato Brasileiro, que domingo tem um jogo importante pro Vasco, um jogo de 6 pontos, né? Lembrando que o Criciúma, apesar de estar na 14ª colocação, tem um jogo a menos que o Vasco, tá? O Criciúma tem 20 pontos, ou seja, se o Criciúma vence o Vasco nessa rodada de domingo, o Criciúma empata com o Vasco em número de pontos e número de jogos. Então é um jogo muito importante, é um jogo crucial aí para que o Vasco siga essa arrancada, né? Siga aí subindo nessa ladeira e ultrapassando adversários na busca, né, de um torneio sul-americano no ano que vem. E temos notícias muito positivas, muito boas aí para o torcedor vascaíno em relação à recuperação de jogadores. Ontem, o Alex Teixeira e o Coutinho já começaram a treinar com bola, já fizeram algumas atividades físicas ali junto com o restante dos jogadores, e para melhorar ainda tivemos Lucas Piton,
Maicon e Verratti, os três que preocupavam, né? Os três que eram dúvida aí para o jogo de domingo, treinando, participando das atividades junto com o restante ali do elenco, né? Junto com o restante da equipe. Então a tendência é muito grande que os três tenham condições de viajar, de estarem relacionados e de começarem a partida como titulares aí nesse jogo de domingo contra o Criciúma. Uma grande dúvida que persiste nesse momento é João Vitor, que ontem concedeu uma entrevista exclusiva para o nosso canal lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, se ele será titular ou se ele será reserva, né? Ontem o João Vitor foi perguntado pelo nosso canal se ele tem condições de jogar os 90 minutos, né? Se ele tem condição de jogar o jogo inteiro. O João Vitor respondeu: sim, eu tô pronto, posso jogar o jogo inteiro. Se o professor Rafael Paiva entender que eu deva ser titular, eu tenho condições sim de atuar os 90 minutos. Então essa é a dúvida. Será que o João Vitor começa a partida, tendo em vista, por exemplo, que o Maicon ficou alguns dias sem treinar? Será que a dupla de zaga deveria ser Maicon e João Vitor ou João Vitor e Léo Pelé? Responda nos comentários, quero saber a opinião de vocês aí em relação a essa situação ali no miolo de zaga do Vasco. O restante do time, a gente não deve ter muitas alterações, a não ser o Piton voltando à lateral esquerda, né? E obviamente o restante da equipe deve ser repetido aí da última partida, né, da vitória do Vasco contra o Fluminense, né, vitória muito importante no clássico no Engenhão na semana passada. Falar agora sobre outros assuntos, né, muita gente querendo saber sobre a situação de material esportivo, né, a gente trouxe para vocês ontem que a Nike estaria ali numa negociação um pouco à frente das outras, isso realmente está acontecendo, né, pelo que a gente apurou, a Nike é a bola da vez, né, a Nike aí é a empresa que parece que sai na frente nessa corrida, né, a Puma tinha disparado no começo da temporada, porém com a saída da 777 do Vasco e a chegada de Felipe Coutinho, né, ao Gigante da Colina, né, lembrando que o Coutinho tem um patrocínio exclusivo da Nike, parece que houve ali uma reviravolta, né? Houve ali uma guinada nas negociações e a Nike estaria aí realmente nessa briga, né, para se tornar a nova fornecedora de material esportivo a partir do ano que vem. E duas coisas que realmente são muito interessantes, né? Essa situação do Coutinho, né, tá trazendo essa possibilidade da Nike vir pro Vasco, e outra, que é a Adidas, que é a maior rival da Nike, né, a maior concorrente da Nike aí no mundo de material esportivo, patrocinar o Flamengo, que é obviamente o nosso rival do Rio de Janeiro. Então a Nike vê aí essa boa possibilidade de estar, ó, batendo de frente, rivalizando, né, e mostrando para o Brasil, mostrando para o mundo que a marca Vasco da Gama, que o Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube gigante e vende muito, não só no Rio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a situação da Nike aí podendo realmente aí ser concretizada até o final da temporada. E agora falar de mercado da bola, né? Porque ontem tivemos mais um negócio sendo fechado, né? E é um negócio importante. Muita gente, mas isso não importa. Importa muito, né? As saídas dos jogadores. O Vasco conseguiu a saída do Cleiton Silva, o Vasco conseguiu a saída do Praxedes, o Vasco conseguiu ontem a saída do atacante Serginho. Serginho fechou o contrato com o Criciúma. Não pode esquecer do Zé Gabriel, que foi pro Curitiba também, né? Então já 4 jogadores saindo do Vasco, né? O Serginho fecha esse contrato até o final do ano com o Criciúma por empréstimo, podendo ficar por lá em definitivo, né? E, cara, somando os 4 salários do Cleiton, do Praxedes, do Zé Gabriel e do Serginho, passa de 1 milhão, quase 1,5 milhão de reais por mês. E não para por aí, tá? O Vasco ainda quer a saída de mais 3 jogadores. O Rossi, que pode estar indo para o Santos, o Galdames, que pode estar indo para o San Lorenzo da Argentina, e o Rojas. O Rojas ainda uma situação um pouco aí embrionária, né? O Vasco tentando arrumar um clube para que o paraguaio possa se transferir. Mas, como eu falei no começo do vídeo, agora com a saída desses 4, é obrigação o Vasco apresentar contratações. É obrigação o Vasco trazer novos jogadores aí cruciais, né? Para as carências que nós temos atualmente no elenco. E o Pedrinho está trabalhando muito forte com o Marcelo Santana, com o Felipe Maestro, com o time, né, da SAF do Vasco ali. E a situação do Maurício Lemos é aquela, cara, está nas mãos do jogador. Só depende do Maurício Lemos para ele ser anunciado. O Vasco já fez tudo que era necessário para que o jogador assinasse esse contrato. Contato com o Atlético Mineiro, tudo ok. Proposta exclusiva aí, né, com salário alto, tempo de contrato muito bacana. Faltando apenas agora o jogador, obviamente, pegar aqui, ó, a canetinha, ó, canetar ali o contrato para se tornar jogador do Vasco, e a expectativa segue a mesma, que isso possa acontecer aí o mais rápido possível. Em relação ao atacante de lado de campo, o Vasco segue negociando, muito complicada a negociação, mas o Vasco não desistiu do atacante Yuri César, né, jogador de 24 anos, passagem pelo Flamengo, pelo Fortaleza, atualmente vive um grande momento lá no mundo
mundo árabe, né, vestindo a camisa do Al ali, e o Vasco segue nessa briga, né, segue aí nessa queda de braço ali com o clube lá da Arábia para tentar a liberação do jogador. Em relação a centroavante, cara, muito se fala em jogador experiente, muitos dizem que o Vasco nem vai contratar porque acredita no GB. O fato é, a gente pode ter uma surpresa, a gente pode ter uma reviravolta e sim, o Vasco pode trazer um jogador para essa posição ali de centroavante, né, reserva do Verratti, tendo em vista que o Verratti já tem 35, 36 anos, é um jogador já caminhando para o seu final de carreira, é um craque, tá vestindo a camisa como ninguém, é o nosso capitão, mas a gente entende que é necessário ter um reserva à altura, ter um jogador que possa entrar e dar conta do recado quando o Verratti ou não tiver condições de jogo ou não estiver vivendo um bom momento. Então essas são as situações de momento. Mais uma vez agradeço a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever lá embaixo, deixar o like no vídeo e dar aquela moral. Corre lá na BetWinner, faz seu cadastro, vai ganhar uma camisa dessa daqui, quem sabe hoje à noite, vai ganhar 130% de bônus no primeiro depósito. Então corre lá, primeiro comentário fixado, faça o cadastro e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!